Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fábio Lacerda, especialista em custo desde 1998, ou seja, são mais de 23 anos custeando e precificando os meus próprios produtos. São mais de 5.000 dias consecutivos trabalhando afinco para trazer da teoria e implementar na prática um jeito simples, porém com extrema eficiência para custear e precificar produto. Mas espera lá, Fábio, por que você está tão focado no seu negócio para aprender a custear e precificar produto? Porque para mim foi a chave do sucesso saber quanto custa o meu produto e por quanto eu posso vender. E eu acredito piamente que para o seu negócio isso é de extrema importância para a sobrevivência do seu negócio. Ou seja, para você sair daquela situação de risco de falência até ter um ganho, um ganho pessoal no seu negócio de até pelo menos R$ 10.000 por mês. É tranquilo, porém, sem saber quanto custa o seu produto e sem saber por quanto você pode vender, fica difícil. Porém, o custear e precificar no meu método é um jeito simples, de extrema eficiência. Tirei tudo, ao longo de 23 anos, tudo que não precisava conter num custo de produto, eu tirei. Tirei até o que não podia, depois eu voltava, fazia teste e cheguei no modelo perfeito. Para mim, considerado perfeito. E acredito piamente que para você também. É um modelo correto, simples, porém com extrema eficiência. Beleza, Fábio, mas por que eu preciso aprender a custear e precificar produto? Como eu já disse, você precisa de aprender a custear e precificar para você sair do risco de falência, na qual todos nós empresários estão acometidos, Tem aquele grande medo, As próprias televisão, as próprias redes de comunicação em geral falam da quantidade de empresas que fecham em 5 anos, que fecham em 2 anos, ou seja, trazendo aquele medo aos empresários. E a minha função aqui é justamente o contrário, trazer para você essa esperança, trazer, e não só uma esperança, mas uma certeza, uma clareza que você pode fugir dessa situação, dessa zona de risco de falência, a ter lucro de pelo menos R$ 10.000 por mês. Eu falo pelo menos porque pode ter muito mais, mas eu almejei R$ 10.000 e lutei até conseguir. E isso você pode fazer perfeitamente. E olha que eu nunca tive acima de 10 funcionários na minha empresa. Minha empresa sempre foi uma microempresa. Beleza, Fábio, vai custear produto, precificar produto, para me sair do risco dessa falência, para me ter ganho de até R$ 10.000 por mês. E beleza, como eu faço isso? Um dos passos para você, um desses passos largos que você pode dar, que você deve dar, é aprender a custear a sua mão de obra. E nesse episódio de hoje, nós vamos aprender a fazer isso. Como nós vamos custear a nossa mão de obra, nossos colaboradores. Mesmo que você seja uma empresa com 1 funcionário, com 20, ou com 30, ou com 100, não muda. O jeito não muda de fazer a conta. É a conta simples. Vai mudar lá no final, eu vou explicar o motivo. Na quantidade de funcionários vai aumentando, você tem alguns impostos a mais, alguns impostos a menos, enfim, isso aí é coisa tranquila a gente resolver. Então, esse método de custear a mão de obra, vocês vão ver a simplicidade que é, porém ele funciona. Funciona para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de ramo de atividade. Vamos lá então? Muito bem. Tem uma tabelinha aqui, já pré-estabelecida. Nessa tabela, eu coloquei simplificado aqui, custo de mão de obra. Uma tabela com 6 colunas e a quantidade de linhas é a quantidade de funcionários que você vai ter. Então aqui na primeira coluna, o que nós vamos preencher? Pessoal, antes de falar da tabela especificamente, isso aqui pode ser feito num caderno, pode ser feito numa folha de papel qualquer, ou pode ser feito no Excel. Ah, Fábio, mas eu não domino o Excel, eu não mexo com isso, eu estou começando uma empresa agora, eu vendo chup-chup na rua, eu só tenho mais um amigo, um colega que me ajuda aqui e tal. Você pode fazer na sua casa, num caderno simples. Você vai ver que as contas são tudo contas simples. O meu método, as minhas planilhas já estão todas linkadas em Excel. É necessário? Não. É importante? Sim, facilita, Os números se tornam mais rápido, Você descobrir, você lança os números aqui e já vai automaticamente calculando tudo. Mas precisa? Não, não precisa. Então, tudo isso aqui pode ser feito no papel ou na planilha eletrônica. No meu caso, eu uso o Excel. É importante você saber colocar aqui as funções que a sua empresa tem. No meu caso, que eu sou produtor de calçados, lá eu tenho acabadeira, eu tenho passador de cola, eu tenho cortador, eu tenho lixador, E na sua empresa você vai ver o que você tem. Cada empresa sabe aquela
função, né, que tem ali no seu próprio negócio, ok? Então aqui, função. É importante porque as funções, você vai ver o preço de cada função. Beleza. Colocadas as funções, você vai para a segunda coluna, que aqui é quantidade. Quantidade de quê, Fábio? Quantidade de funcionários daquela função. Pera aí, Fábio, você já complicou. Vou explicar. Digamos que na minha empresa eu tenho 2 passadores de cola que ganham o mesmo valor, a mesma função, trabalham o mesmo tanto, eles ganham os mesmos valores. Aqui no caso seria 2 passadores de cola. Para que isso, Fábio? Por que eu coloco um aqui, um embaixo? Para essa coluna não ficar muito grande. Eu vou reduzindo aqui as quantidades, eu vou por função e não por funcionário. Não há necessidade de separar isso aqui agora por cada funcionário ter uma linha específica. Não há necessidade. Algumas planilhas de custo eu percebi isso, que tinha cada funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3, 4 e assim, se tiver 50, tem 50 linhas. Não há necessidade, a não ser que eles tenham preço diferente. Aí tem que separar. Suponhamos que você tenha passador de cola, no meu caso que eu dei o exemplo, mas que um ganha 1.900, o outro ganha 1.800, você pode separar os dois ou fazer uma média dos dois. Tanto faz. Eu faria a média, que eu gosto sempre simplificar. Faria uma média e dos dois e colocava ali, sem problema algum. Muito bem, terceira coluna, Fábio. Pro é de produção. Produção mensal. No meu caso, no seu caso, como que você vai precificar, custear sua mão de obra? Não sei. Talvez você pague o seu colaborador por hora trabalhada. Então seria produção por hora. Talvez você é uma empresa de construção, você constrói casa para as pessoas e você paga os seus pedreiros, por exemplo, por semana. Então seria produção por semana, né? No meu caso, a produção é mensal. Geralmente as empresas trabalham mensais, porque os salários são vencimentos mensais. Mas tem por hora? Tem. Tem por dia? Tem. A própria construção civil trabalha muito por dia trabalhado. Então seria produção barra dia. Vou pôr mês aqui, que é o meu caso. Coloquei até de caneta vermelha para ficar claro, pra você entender. Então isso aqui é de extrema importância. Aqui é onde que mora todo o cerne dessa tabela. O resto é conta simples. Aqui você precisa de ter uma clareza na sua empresa, dos seus números, do seu negócio. Muito bem, na coluna 4, S de salário. Salário. Vou até preencher aqui para facilitar para a gente já colocando aqui. No meu caso, a função, eu vou colocar uma acabadeira. Pus abreviado, mas é acabadeira. E aqui eu vou ter 2 acabadeiras, nesse exemplo. A produção, no meu caso, mensal. Então eu produzo 6.080 pares por mês. Fábio, mas se eu produzir 5.890, vai ficar errado essa planilha. Sua tabela vai ficar errada. Fábio, mas eu produzo 7.000 pares. Mês de dezembro eu trabalhei mais, produzi mais. Você pagou mais por isso? Pagou hora extra? Contratou um funcionário a mais que não estava no seu custo? Tudo isso deve ser analisado. Não é tão simples assim. E não é nada difícil, não. Se você pagou a mais, você sabe. Está lá nos seus pagamentos. Você não tira dinheiro do bolso sem notar em algum lugar. Muito bem. Quanto que cada acabadeira recebe? R$1.800. Então, o quarto item, a quarta coluna é salário. Não é salário dos 2 colaboradores, mas é o salário de cada um, se eles tiverem a mesma função e tiverem o mesmo salário. Como eu já expliquei, se tiver na mesma função, mas salário diferente, você pode fazer uma média e colocar aqui, ou abrir mais uma coluna. Abrir uma coluna no Excel, abrir mais uma coluna no seu caderno, sem problema algum. O quinto item, a quinta coluna, aquele F é de quê, Fábio? Não é de Fábio, não. Aquele F é de folha. Quanto que custa a sua folha? Neste caso, sim, você vai pegar este valor e multiplicar pela quantidade de funcionários. Porque agora já não é salário, agora eu estou falando de folha de pagamento. É diferente. Então, quanto que é? Dá 3.600. 1.800 vezes 2 funcionários, 2 acabadeiras. Eu tenho uma folha para essa função de R$3.600 por mês. E aqui, voltando à coluna 4, no salário, tem que ser contingente com a produção. Por exemplo, se a produção sua for por dia, o salário é por dia. E a folha será por dia. Fábio, mas eu quero que meu salário é por dia, mas meu faturamento é mensal. Você pode abrir mais uma coluna aqui e colocar a folha do dia vezes quantidade de dias trabalhados ou quantidade de horas no mês, sem problema algum. Eu trabalho tantas horas, produzo tanto, é só fazer a conta. É muito simples, né? Então, salário aqui é de acordo com a produção mensal, ou produção diária, ou produção semanal, ou produção quinzenal, ou anual. O período que você quiser colocar. Porém, o salário será referente a esse período e a folha será referente a esse período. E o que é a coluna 6? C
barra P. Ali é custo, no meu caso, por produto. No meu caso é por par, né? Eu faço chinelos, então custo por produto, custo por serviço, custo por produto, custo por pão, custo por cadeira, custo por mesa, custo por televisão, custo por produto. Também uma conta bem simples, você vai pegar a folha e dividir pela produção. 3.600 dividido por 6.800 pares mês. Essa conta eu não fiz, vamos fazer junto? Vocês fazem aí? 3.600, que é o custo da folha, dividido por 6.080 pares. Eu tenho um valor de 59 centavos. É isso, gente. Se você tiver 10 funções, você aumenta 10 linhas, coloca 10 linhas aqui. Se tiver 20 funções na sua empresa, põe 20 aqui. Se tiver só duas, você põe só duas. O que tem de errado? O que tem de estranho nisso? Nada. Qual a conta aqui que eu não consigo fazer na calculadora comum? Qual a conta que eu não consigo fazer no papel, no caderno? Nenhuma. É tudo conta básica. Então eu fiz aqui 10, eu pus aqui, se eu tiver uma outra aqui, e vou acrescentando aqui a quantidade de funções, quantidade de pessoas nessa função, a produção repete, né? Que é uma produção só, 6.080, 6.080, e vai repetindo. O salário aqui vai variar de função para função, a folha também vai variar de acordo com a quantidade de pessoas e o custo por produção, custo por produto, desculpa. Ok, suponhamos que nessa empresa aqui eu tenho 10 funcionários e eu tenho uma produção de 6.080. O total do salário é indiferente, porque aqui é só para saber o salário que você paga por cada colaborador da função. E aqui eu tenho um total de 14.590. Fábio, o que é esse total? É a soma dos 10 funcionários, dos 10 colaboradores. Eu não fiz aqui conta por conta para não alongar muito o nosso vídeo, não alongar muito a nossa aula ficar um pouco chata. Mas, basicamente 10 pessoas, 10 colaboradores produzem 6.080 pares por mês. Vamos mudar a cor aqui. E esse total, a folha total desses 10 funcionários, custa para a empresa 14.590. Vou fazer a mesma conta do custo por produto. Vou pegar 14.590 e vou dividir pela produção. Vamos fazer essa conta? Vamos lá. 14.590, 6.080 divide R$2,40, ok? Pessoal, eu uso HP 12C, mas é uma questão do tempo de faculdade. Eu aprendi a usar, mas não tem necessidade alguma. Qualquer calculadora faz essas contas aqui. Muito bem. Fábio, o que é esse custo? O que esse número representa? Eu gosto muito de trabalhar com o que aquele número quer dizer para mim. Ele não é um número aleatório, ele não é um número colocado ali à toa. Ele tem um motivo, ele tem um porquê de estar ali. R$2,40 custa por cada produto que eu produzo. Custa R$2,40, sem impostos. Daqui a pouco eu vou falar dos impostos. Eu produzindo 6.080 pares. Se eu produzir menos que isso, esse custo vai aumentar. Por isso, é de extrema importância fazer suas metas produtivas e atingi-las, para que esse custo aqui, esse valor fica correto, fica saudável. E que não pode também produzir muito acima, porque senão o seu custo fica muito alto, você não vai vender. Então esse número é o valor por cada item que eu produzo durante o mês, tendo 10 funcionários, e eu tenho que produzir 6.080 pares. Se eu produzir os 6.080 pares com 10 funcionários, eu vou ter um custo de R$2,40 por cada item. Entendido, pessoal? Creio que sim, né? Simples assim, né? Muito bem. Vamos passar para outra parte aqui para a gente fazer o imposto. Alguma dúvida? Eu vou voltar aqui ainda para me explicar um detalhe de extrema importância. Custo da mão de obra mais impostos. Vou pegar o exemplo daquela empresa de 10 funcionários. A gente já está analisando. 14.590. 14.590 é o custo de mão de obra total, né? Não por produto, mas o que eu gasto, o que eu pago por mês. Mas aqui vem os impostos. Nesta empresa que eu estou analisando, então ela paga em média não, paga exato 40%. Na verdade é 38,54%. Eu costumo dizer, eu ponho mais ou menos que 40%. Então esses que são os impostos. Quanto que dá essa conta? Vamos fazer a conta? 14.590, 40% mais R$20.426. Eu utilizei aqui, né? Uma gordurinha a mais aqui para arredondar para 40 para facilitar, ok? Então, o custo por produto, por mão de obra, não é somente os R$2,40. Nós vamos acrescentar aqui agora o imposto. A gente paga todo mês, né? Então, na real, a minha folha de pagamento nessa análise, nessa empresa,
vai custar R$ 20.426, que é R$ 14.590 de folha, mais os impostos. Neste caso, este imposto especificamente, ele é o imposto que você soma ao valor, diferentemente de outros impostos que é tirado, por exemplo, do faturamento da empresa. Aí você tem que fazer a conta inversa, que aí eu vou explicar isso em outro vídeo. Não dá pra gente explicar aqui agora. Mas esse aqui realmente é a conta simples mesmo. Pega 14.590 mais 40% em qualquer calculadora que vai dar 20.426. Beleza, Fábio, mas se eu não tiver enquadrado no Simples Nacional, se eu não for os 40%, quem que vai me ajudar nesses números de impostos? O seu contador. O seu contador. Se você for uma microempresa, às vezes você nem tem contador, mas lá no site tem os impostos que você paga de funcionário, de colaborador. E se você não é microempresa, tem mais de um funcionário, você tem que ter obrigatoriamente um contador. E este contador tem a obrigação de te clarear esses números. É obrigação dele, você pode cobrar dele, você deve cobrar dele. Você não precisa saber de lei, de impostos em cima de folha de pagamento. Você tem alguém que sabe para você, alguém que estudou, alguém que tem a obrigação de saber, que é o contador. Você tem que ir lá e aí você tem que conversar com ele. Gente, aqui o empresário, eu passei muito por isso por vários anos. Eu tinha medo de procurar meu contador. Eu tinha medo de conversar com ele, eu tinha medo de falar que eu estou fazendo coisa errada, coisa certa. Não, gente, o seu contador é seu aliado. O seu contador, ele é meio que um sócio da empresa. O seu contador é um prestador de serviço, ele tem que te ajudar, ele tem que te orientar. E você tem que pedir orientação. Você tem que ir conversar, pedir explicação, ir várias vezes no escritório dele, e ele ir na sua empresa. Porque se você, por exemplo, for à falência, ele vai perder um cliente. É de extrema importância que ele também mantenha o seu negócio em pé, o seu negócio próspero, para que ele também tenha prosperidade na empresa dele, de consultoria em contabilidade. Então esses números aqui, cada empresa tem o seu, cada grupo de empresas, né? Quem está enquadrado no Simples Nacional é mais ou menos 40%. Quem está no lucro presumido é outro número. Quem está no lucro real é outro número, né? E por aí vai. E não cabe aqui a gente definir cada imposto de cada setor. Você pode ir e deve buscar isso com o seu contador, ok? Gente, tem alguma coisa de errado aqui que vocês não conheçam, algum número doido, maluco? Não tem, é conta simples. Nem o somatório do imposto aqui não é conta reversa, não é conta inversa. É bem simples, não tem nada de errado com isso. Então agora quanto é o custo total, agora já incluindo os impostos, por produto? É só dividir pela produção, né? Agora tá fácil. Vai vir cá, sinal de divisão, certo? 6.080 pares produzido é igual, vamos fazer a conta? 20.426, 6.080 divide 3,36. 3,36. Este é o custo por item produzido. É este número que vai entrar na sua planilha de custo. É este número. Na hora de calcular o preço de venda, o custo vai ter uma aba lá que é custo de mão de obra. É esse valor que vai entrar lá, 3,36. Você está produzindo 6.080 pares por mês, você está pagando os seus colaboradores tudo em dia, está pagando os seus impostos em dias e está tendo um custo de 3,36. Simples assim, não tem mistério. Gente, encontrei várias planilhas ao longo da minha vida procurando, né, aprender mais sobre custo e preço de produto. Que essa planilha aqui, ó, essa tabela, tinha 20 colunas. Porque aqui dá o percentual. Ah, vou aumentar uma coluna aqui, vou pegar a folha, o percentual desse número em relação ao total. Uma outra coluna, o percentual deste número aqui em relação à produção. Gente, é importante? Para mim não é. Para mim não é. Para outras empresas e para as pequenas e médias empresas, eu creio que não seja importante esses percentuais, muita numeração, muita coisa. Vai mais confundir do que ajudar. Agora, tem as empresas, as gigantes no mercado aí, que né, tem todos os seus cálculos aí e realmente precisam. Aonde que está o BO dessa tabela? Tudo que você faz na vida tem um centro, tem uma parte central, aquilo que não pode errar. Ali é onde que mora todo o desvendar daquela tabela. Neste caso aqui, ó, tá aqui, ó. Vou pegar um outro pincel aqui. Aqui, ó, produção.
meta produtiva. Por que que está aqui o cerne de toda essa planilha, de toda essa planilha de custo de mão de obra? Porque esse número ele é variável. Por mais que você faça uma meta, por mais que você faça um planejamento de meta produtiva, ele nunca vai ser exatamente 6.080. Ele vai passar um pouquinho, ele vai faltar um pouquinho, ou muito ou pouco. É uma máquina que quebra durante o dia e aquele dia não conseguiu produzir. Né, às vezes chove, a empresa alaga tudo ali e você não, aquele dia fica sem produzir, aí você não vai atingir os 6.080 pares. Aqui que mora a espinha dorsal. Aqui que mora toda essa dinâmica. Nós, empresários e empresárias, temos que ficar atento aqui. Porque os outros é número, é conta simples, conta muito simples. Mas este número, encontrar esse número, é uma tarefa, é um desafio legal. E manter este número, produzir ele todo, né, essa quantidade todo mês, manter essa sequência, é um desafio ainda maior. Mas não pode fugir muito. Esse número não podemos fugir muito desse número, porque o custo por produto depende desse número. Aqui é onde que mora o problema. Vamos fazer uma conta, se você ter uma noção. Deixa eu voltar lá. A intenção aqui é deixar bem claro essa questão de custo de colaborador, custo CMO, custo de mão de obra. 6.080 pares, correto? 6.080 produtos. Vou pôr um P aqui de produto. É igual a 20.426 reais. Você contratou 10 funcionários, você está pagando esse valor. Isso que não muda, é fixo. Pelo menos por enquanto, pelo menos nesse mês. Vamos fazer uma conta aqui, se eu produzir pouco menos. Então, 6.080 pares, ó, produto, no meu caso é pares, né? Mais de 23 anos falando disso, né? Então, mais de 23 anos custeando e precificando o meu próprio produto. Então, eu vou falar muito pares, mas aqui é produto, pode ser qualquer produto. Eu tenho um custo de 20.426. Custo por produto, é só dividir, que eu já tinha feito a conta, que vai dar R$ 3.036. Vamos fazer essa conta aqui com 5.500 produtos produzidos por mês? Só para a gente ter uma noção. 5.500 produtos. No meu caso é pares, no caso de vocês, produtos. 5.500 produtos. Eu vou ter os mesmos 20.426, porque não muda isso nesse mês. Eu já contratei, já vou ter que pagar esse valor. O custo por produto será 20.426, 5.500 produtos, divide 3,71. Perceberam a diferença? Olha para você ver, gente. Vamos fazer a diferença? Eu amo esses números, sou apaixonado. 35 centavos. Aqui, ó, diferença, 35 centavos. Vamos fazer a conta agora. 35 centavos vezes 5.500 peças. Vocês acham que 35 centavos é pouco? Deu R$ 1.946. O que significa, Fábio, R$ 1.946? Significa que eu produzi abaixo da minha meta de 6.080 para 5.500 produtos. Com isso, o meu custo ficou em 3,71, a diferença é de 35 centavos. Eu multipliquei pela produção, eu vou ter um prejuízo na minha empresa neste mês de R$ 1.946. Prejuízo. Isso aqui, em muitos casos, é até o lucro total do negócio. Seja uma empresa, está começando um negócio do zero, vendo chup-chup, ou sei lá, tem que tomar cuidado. E se multiplicar isso aqui por ano, vezes 12? 12 vezes. Fizeram a conta aí? R$ 23.352. No ano, sei que muitos empresários e empresárias brasileiras queriam ter 23 mil no seu bolso a mais no final do ano. Olha pra você ver, uma conta boba, uma conta simples, uma diferença de 580 pares por mês. Você deu um rombo na empresa de 23 mil reais no ano. Entraria no seu caixa 23 mil a mais. Você ia fazer aquela viagem maravilhosa que você quer fazer. Você ia trocar aquele carro que você tem vontade de trocar com 23 mil. Gente, custear e precificar produto é uma das chaves para o sucesso. Por isso que eu bato tanto na tecla. Preciso de outras coisas para eu prosperar? Preciso. Né? Um empresário, ele tem que aprender a custear e precificar, ele tem que aprender a vender, ele tem que aprender a liderar pessoas, ele tem que aprender uma série de outras coisas. Mas isso é a base, isso é o cerne, isso é a coluna dorsal. Sem isso, o empresário e a empresária não vai para frente. Vou fazer outra conta para vocês. A diferença aqui, vou dividir por 22 dias trabalhado. Nós temos 22 dias úteis trabalhados no mês, 20 dias mais ou menos, né? E eu trabalho no meu custo em 20 dias. Vou fazer de 20 dias, só para você ter uma noção. 580 produtos, 20 dias,
divide 29 produtos. No meu caso, 29 pares. Numa produção que eu almejo 6.080, 20 divide. Vocês têm noção aqui, olha, 6.080 no meu caso aqui, pares ou produtos, é igual a 304 produtos por dia. Porque o mês tem 20 dias úteis, dias produtivos. 304 pares por dia, dá uma média de 20 dias. No outro exemplo, eu estava produzindo 5.500 produtos, que no meu caso, 5.500 produtos, 20 dividido. Eu tinha uma média, eu tinha uma produção por dia de 275 produtos por dia. Uma diferença de 29, né? 29 produtos dia. Pessoal, no meu caso, que é calçados, isso aqui passa totalmente despercebido. 29 pares por dia é muito pouca coisa. Para quem produz 304 pares por dia, eu fazer 29 a menos, lógico, todo dia eu não vou fazer a menos, né? Mas se eu fizer 3, 4, 5 dias a menos, já vai prejudicar. Aqui mora o cerne. Aqui mora a coluna dorsal do custo de mão de obra. Sabendo esses números, cuidando desses números, você terá os números do seu negócio no quesito de mão de obra na mão. Porque os outros números são conta, não mentem. Matemática, divisão, multiplicação, somar, dá trabalho? Dá. É simples? É. Vai na sua empresa, verifica todo dia a produção, confere, está de acordo com a meta, não está, quem que errou, o que aconteceu, a máquina que quebrou, a peça que demorou a chegar, compra 2 peças, armazena uma lá na empresa. Busca mecanismo para que esse número aqui funcione. Esse número tem que funcionar. Esse número tem que ser atingido. Tem que ser atingido, senão eu vou ter 23 mil reais de prejuízo lá no final do ano. Gente, aonde mora o cerne da coisa? E só recapitular uma coisa aqui, que de tanta gente, tantos números, eu preciso de voltar aqui com vocês aqui uma coisa. Esse valor aqui, ó, 40%, está incluso os impostos e os direitos trabalhistas, porque eu incluí tudo num somatório só. Para quê, Fábio? Para facilitar. Fábio, eu preciso separar o que é imposto de verdade, o que é férias, o que é 13º, o que é um texto de férias, tal. Neste caso aqui eu não preciso, porque esse número que é importante para mim. Neste caso não. O número importante é esse. Então, como eu gosto, eu prefiro reduzir, resumir o máximo, eu somei tudo nos 40%. Aqui está incluso férias, 13º, um texto de férias, os impostos sobre a folha, tá tudo aqui dentro. Ficou claro? A planilha simples, uma tabelinha simples, porém, aqui é onde mora a coisa. Aqui é onde acontece a mágica. Dominar este número é de extrema importância e responsabilidade de cada empresário e empresária brasileira, ok? Um forte abraço e vamos viver. E lembrando que viver é mais que respirar.